tema da aula de hoje é sobre Isaac, o filho da promessa. O texto que nós vamos ler se encontra em Romanos 9:9, que diz: porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. Para alguns, amados, Isaac foi apenas o filho de Abraão levado por seu pai ao Monte Moriá para ser sacrificado. Mas na lição de hoje, veremos que há muito mais a se considerar na vida desse patriarca. E o primeiro ponto é esse, que a vida dele foi marcada por milagres. E o primeiro milagre que eu vejo foi o milagre do seu nascimento. A promessa de Deus quanto a gerar um filho era para Abraão e Sara. Contudo, Sara não escolheu a promessa e tentou dar uma ajudinha para torná-lo pai. É importante observar que todo tipo de precipitação produz efeitos danosos. Um conselho de Sara apressou certos acontecimentos na vida de Abraão, mas atrasou outros, de maneira que somente aos 100 anos o Senhor lhe deu o filho da promessa, Isaac, cujo nome significa riso. Em Gênesis 21:5 diz: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Já o segundo milagre que eu vejo foi o milagre do nascimento dos seus dois filhos de Isaac. As experiências anteriores de Isaac o amadureceram para a vida. Embora sua esposa Rebeca fosse estéril, tal como a mãe dele havia sido, Isaac evitou seguir o exemplo de seu pai e decidiu orar ao Senhor ao invés de precipitar-se tomando atitudes erradas. O texto é agradável, solene e precioso. Diz assim em Gênesis 25:21. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isso é milagre. Assim como Deus fez uma aliança com Abraão, Deus também estabeleceu uma aliança com Isaac, como prova da soberana fidelidade de Deus quanto às promessas que ele fez a Abraão, E essas promessas alcançaram também o seu filho Isaac e estenderam-se a muitas gerações desses patriarcas. Em Gênesis 17:21 diz: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Foi o que Deus disse a Abraão, que essa aliança também seria feita a Isaac. Já as suas virtudes, com respeito às virtudes de Isaac, a primeiro que eu vejo é que ele era um cara submisso, porque o maior exemplo de submissão foi dado por Isaac no dia em que seu pai o levou ao Monte Moriá para oferecê-lo em sacrifício, como Deus havia pedido. Sem esboçar qualquer reação contra, Isaac aceitou os fatos. Quando perguntou ao seu pai sobre o cordeiro para o holocausto, diz lá em Gênesis 22, do versículo 7 e 8, que ele apenas ouviu a palavra profética de Abraão sem questionar. Então ele era submisso. A segunda virtude é que ele era paciente. A esposa de Isaac não podia dar à luz. Contudo, sabedor da promessa de Deus feita a seu pai, que o incluía diretamente, Isaac esperou com paciência, orando até que Deus abriu a madre de Rebeca. Ele também era cheio de fé. O nome de Isaac foi incluído na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11:20, em uma circunstância muito especial. Ele não abençoou seus filhos por iniciativa própria, mas o fez pela fé, e por tal motivo Deus o usou para revelar coisas relativas ao futuro e aos descendentes deles. Ele também era pacificador.
Isaac teve várias oportunidades para contender com seus vizinhos, sobretudo a respeito dos poços entulhados pelos filisteus, mas ele preferiu o caminho da paz e o da concórdia. Ele também gostava de orar e meditar. Quando Isaac avistou Rebeca vindo ao seu encontro, ele estava no campo meditando ou orando, diz algumas versões. Certamente, esse era uma prática constante de sua vida. Você vai ver isso aqui lá em Gênesis 24, a partir do versículo 63. E por último, ele conhecia e ouvia a voz de Deus. A vida espiritual de Isaac conservou muitos traços da herança legada por seu pai, um homem que conhecia Deus, ouvia sua voz e falava com ele. Com respeito às provações de Isaac, eu destaco apenas duas. A primeira provação foi durante uma seca. Muitos cristãos se escandalizam quando escutam alguém dizer que está passando por provações. No tocante a essa questão, é possível dizer que não há por onde escapar. Observe que nem mesmo Isaac, o filho da promessa, feito a Abraão, fugiu à regra, pois ele teve que enfrentar um período de fome na terra, de acordo com Gênesis 26:1. Mas nesses períodos em que nós passamos por provações, Deus sempre vai ter um escape para nossas vidas, assim como teve um escape na vida de Isaac. No versículo 2, Deus manda ele descer para o Egito, porque lá havia uma providência do Senhor para a vida dele. Um outro ponto é que Isaac foi provado na inveja dos seus vizinhos. Isaac sofreu a dura provação de ser vítima de inveja de seus vizinhos filisteus. Em Gênesis 26:14 diz: "E tinha possessão de ovelhas e posses de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam." Se Deus está levando você para uma situação de muito progresso, lembre-se de que não somente os pecadores poderão ter inveja de seu sucesso, mas também alguns dentre os irmãos. Quanto ao sucesso de Isaac, Isaac teve um pai que chegou a ser considerado um dos homens mais ricos de seu tempo. Apesar de peregrino, Abraão sempre foi uma pessoa abastada. Ele alcançou de Deus não somente os privilégios das bênçãos espirituais, mas também das materiais. As Escrituras registram que Isaac foi o herdeiro natural e legal da grande fortuna de seu pai. Em Gênesis 25:5 diz: "Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac." Isaac não era um nativo da terra dos filisteus, era um imigrante. Apesar de não ter nascido naquele lugar, ele estava dentro da aliança de Deus, que o honrou sobremaneira, fazendo-o prosperar. Vale lembrar de que quem deseja prosperar precisa também estabelecer uma aliança com Deus, assim como Abraão e assim como Isaac estabeleceram.